Shalom, shalom, shalom. Boa noite, estou aqui com um vídeo dessa feita para todas as mulheres do Brasil. E o vídeo, o tema dele é um tema bem chocante, porque ele vai de encontro ao estado em que estão as mulheres do nosso país. E ao final eu vou dar uns conselhos para as mulheres que se dizem crentes, que estão copiando todas as aberrações que Satanás tem impregnado, promovido, divulgado, e que as mulheres do mundo todo, em especial aqui no Brasil, estão aderindo. Então, o tema do vídeo esse aqui é o meu vídeo de número 50 desse tema. O tema do vídeo as mulheres estão sendo transformadas em aberrações pelo diabo e elas não estão vendo ou entendendo. O tema já é um tema bem bom. Você, querida mulher que vai assistir esse vídeo, quero dizer para você que eu não tenho compromisso com denominação, nem com religião, porque porcaria de religião Deus não criou. É por meio da religião que o Satanás está destruindo a humanidade e fazendo qualquer ser humano buscar um Deus de acordo com a sua religião, sendo que eu e você somos criaturas de Deus, não viemos de macaco, que isso também é um ensino do diabo, nem de evolução, nem de explosão, porque uma explosão ela não gera fissão, mas fusão de partículas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso sistema de reprodução é único. Fusão do gameta masculino com um feminino, óvulo e esperma. Então, isso aqui para você é um conselho que o meio teu Criador que nos criou mandou eu dar para vocês, mulheres daqui do Brasil, e se puderem compartilhar com outras de outros países, porque elas traduzam para o idioma dela, ela usa. Que o conselho de Deus é para toda a humanidade. Assim como a Bíblia não é um livro religioso, Deus não é um ser religioso. Deus, o Adonai, o Hashem, ele é o nosso Criador, quer nós queiramos ou não, quer o diabo queira ou não, quer a sociedade creia ou não, quer você acredite que ele existe ou não, ele existe assim como o oxigênio. Você não vê o oxigênio, mas você sente que depende dele. É igual ao nosso Criador. Você pode não vê-lo, não acreditar nele, mas tu depende dele. Se ele tirar o oxigênio, você morre. Então esse conselho é para o seu bem. Para você que diz que é crente, meu conselho para você é que você abandone o mais rápido possível essas práticas que você está copiando das mulheres que se depravaram, que são instrumentos das trevas, que estão presas no pecado, para que você saia dessa armadilha que o diabo implementou e você caiu. Como você pode libertar as mulheres, pregar a libertação, a santidade de espírito, alma e corpo, se você aderir, você copia, você sente no coração a vontade de ser como elas. Você está enganado igual elas. Elas estão menos enganadas que você, porque elas acham que estão certas. E você fica com dúvida no coração. Não há dois padrões, há um só. Deus criou uma Bíblia única, mandou escrever uma Torá. Quem está fora dela pode ser de Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, vai para o inferno. Se morrer sem Cristo, a Torá é clara, vai para o inferno. Então, meu conselho para você, largue todas essas porcarias aí que eu vou explicar aqui ao longo do vídeo, beleza? Vamos continuar. Minha primeira pergunta para você refletir. Podemos alterar o que não é nosso? Essa é a primeira pergunta. O tema do vídeo é: as mulheres estão sendo transformadas em aberrações pelo diabo e elas não estão vendo. Então eu vou citar aqui 7 pontos, depois eu vou listar abaixo as aberrações. Os pontos que eu vou listar são verdades do nosso Criador a respeito do nosso corpo, que tudo que fazemos é no corpo. Então, se nós fôssemos só alma e espírito, nós não podemos comer, beber nada aqui nessa terra, porque nós não seríamos palpáveis. Então, tudo que nós fazemos aqui na terra é mediante o corpo. Isso aqui vem do grego soma. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. O corpo nosso foi feito à imagem e à semelhança de Yahvé, ou do nosso Criador, ou como você queira chamar, Adonai, ou Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler. Essa é a primeira verdade, saiba disso. Fomos uma cópia fidedigna dele. Então diz assim:
E fez Deus, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o versículo 27 vai dizer, pastor, é só homem, não. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando ele fala homem aqui em hebraico é humanidade. Homem e mulheres. Só dois grupos. Não tem um terceiro, não tem opção. A mulher tem alma de mulher e o homem alma de homem. Acabou. Não há transmutação de alma. Primeira verdade. Nós fomos feitos na imagem e semelhança do nosso Criador. Segunda verdade. O corpo em que está falando aqui, que é a alma que habita nele, nesse corpo aqui, essa alma, que anima, né, ou a psique, ela que faz eu viver. Deus soprou em mim o espírito e eu fui feito alma vivente. Estou falando porque eu tenho vivo. Você está ouvindo, mas não está vendo a minha alma. Está vendo o meu corpo. Então é esse corpo que nós temos que falar e é nesse corpo que o nosso inimigo, o adversário, está fazendo você, querida mulher, por sua livre vontade, transformar numa aberração. E aqui nós vamos provar isso para você. Então, essa é a primeira verdade. O corpo não é nosso. Esse corpo, se não, algo não é meu, eu não posso fazer com aquilo que não é meu. Tipo, quando eu mato uma pessoa, o corpo da pessoa não é meu, eu não posso matar. Mas tem o livre-arbítrio, só que eu vou sofrer as consequências. Então, Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 19. Então, isso aqui eu vou... Os 7 pontos que eu elencar aqui, eu vou ler na Torá, ou na Bíblia, né, que vem do grego biblos, ou hagios grafes, ou riscos sagrados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha aqui, isso aqui também já abrange não só as pessoas ímpias, mas também as pessoas crentes carnais. Vocês que são crentes, mas vocês usam igual as mulheres, eu vou citar aqui embaixo. 6, 15 e 19. Versículo 15 diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma prostituta? Não por certo. E o versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo? Nós não somos nossos. Até você que não é servo de Deus, né, o corpo não é seu. É do nosso Criador. Ele emprestou para nós um período e Deus regra. E o diabo, as aberrações do diabo, eles pervertem todos os parâmetros que eu vou citar para você aqui, por meio da moda. Vou repetir. Por meio da moda. As modas são criadas lá no inferno, os demônios, eles vêm à terra, se materializam, ou canalizam as pessoas que têm pacto com ele, e os produtores de modas transformam aquilo em roupas para colocarem com o propósito de tornar a mulher uma aberração ou um instrumento de provocação do sexo. Que as roupas de hoje, elas têm essa finalidade, roupas e perfumes. Vamos em frente. Quem destruir ou mudar o corpo de Yahvé, ou de Adonai, ou de Shaddai ou Hashem, Deus vai destruir. Onde? No lago de fogo. Está onde, pastor? 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, aqui para qualquer pessoa que Deus habita, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, o macular, o mutilar, mudar, profanar, riscar, furar, colocar lagador, usar de maneira errada, Deus o destruirá. Isso aqui, vocês podem não querer, mas ninguém consegue parar a morte, ninguém consegue parar o envelhecimento. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é separado. Não é para fazer o que você quer, não. Essa frase que os satanistas do nível mais baixo dizem, não, sou filho de santo. Como é que são filho de santo? De santo só pode habitar no nosso corpo um santo, que é o Espírito Santo. Aquele que habita aqui, os espíritos são demônios. Como é que ele é santo e vai no cemitério incorporado, come carne podre de animal? Precisa da quimbanda, o candomblé, quando vão meia-noite lá, eles abrem o corpo do ser humano, de 3 dias mortos, só não podem comer corpo de pessoas crentes,
verdadeiros, que eu sei disso. Meus parentes eram envolvidos com isso. Eu sei, tem um filho que é satanista, Daniel. Ele não sabe se são canalizados, vão lá meia-noite, abre o corpo, quando os demônios preparam tudo, come o coração e faz um desposte aqui dentro. Crime, eu estudei direito, no artigo 210 e 211 do Código Penal. Ambas as penas de 1 ano a 3 de cadeia e multa. Prisão em flagrante. Como é que pode ser de Deus? Olha, usando a própria boca para profanar. Só por isso aí a pessoa já pode ser destruída no inferno. E comer o corpo de um ser humano podre, violar a sepultura e vilipendiar cadáver é crime no Código Penal. Viram como religião, eu falei no começo, que é do maligno? Que vocês estão enganados, vocês que servem essas porcarias aí? Isso não pode ser correto, isso é maldito. Esses santos aí são demônios. Demônios. Se tiver incorporado, eu boto a mão, ou um servo bota a mão e fala, em nome de Jesus, ele vai se manifestar e cai. E fala quem eles são. Vamos em frente. E aqui eu quero dizer para você que eu estou usando o artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos 4º e 6º, que me garante a liberdade de crença e consciência. E se fosse proibido, eu também faria do mesmo jeito, porque eu não sou cidadão desse mundo aqui. Eu nasci aqui, mas vim de Jesus. Todos os salvos, nós fomos planejados no céu para vir para a terra, para pregar a verdade para o céu. Então eu sou um cara que tem coragem demais para falar a verdade. Vamos de frente. O quarto ponto. A ordem de Adonai, ou de Javé, ou Hashem, que são os nomes dados para nosso Deus, para as mulheres. Então, a primeira ordem que Deus deu aqui, por meio da Torá, Efésios 5:22. Olha aqui para vocês, queridas mulheres, porque como vocês são o vaso mais fraco e é mais fácil do diabo seduzir, esse vídeo é para detonar o diabo e vocês têm uma chance de não ir para o inferno. Abrir o olho de vocês. Diz assim. Efésios 5:22 diz assim, ó. Vós, mulheres, primeira ordem para Deus, vocês sujeitarem aos esposos de vocês. Que lá embaixo eu vou falar que uma das coisas que o diabo levantou é esse espírito de sublevação, rebelião contra os maridos, noivos e os esposos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como a Senhor, a Jesus Cristo, ao Deus. Olha a posição da hierarquia. O segundo ponto, 1 Pedro 3:3. Que é a primeira ordem de sujeição ao esposo. Que não está acontecendo isso no mundo todo. Pouquíssima. Está do jeito que o diabo quer mesmo. Mas isso vai acontecer porque para preparar a plataforma para o anticristo. Que está vindo aí com o ecumenismo, tudo isso aí. Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim. O enfeite, diz mesmo no começo assim. Semelhantemente, vós, mulheres, sujeitadas a vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Que a mulher que tem marido não crente, vê que a palavra de Deus ela é abrangente. Serve para as mulheres ímpias e para as que são crentes. Aí o versículo 3. O enfeite das mulheres não seja o exterior, o cabelo chapado, no uso de joias, na compostura de veste, mas ao discreto, no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, nada de alvoroçador, gritar, dedo na cara, gritar em cima do marido, não. Isso é o diabo, o tal do pombageiro, o astarote, meu demônio. Isso é precioso diante de Deus, porque desse jeito se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aqui, sujeição 3 vezes. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem, não temendo nenhum. Aqui esse versículo, em 15 segundos, desmascara essa mentira que esse sistema religioso católico diz que Maria é mãe das mulheres cristãs. Não, Sara, porque Sara é a mãe na fé de todo o servo de Deus, e Abraão. Só uma pinceladazinha, porque eu tenho mais 20 minutos para eu concluir esse vídeo aqui. E o terceiro observação aqui está em Pedro, capítulo 3, 4 e 5, né? Que eu já li aqui também para você. Então eu citei. Primeiro Efésios 5:22, 1 Pedro 3 e depois 4 e 5. Nessa ordem aqui, Deus diz, do mesmo modo que as mulheres se atreviam em traje honesto com pudor e modéstia. Né? E o segundo ponto é não fazer o corpo mesmo de uma meretriz, que eu já li aqui em Coríntios. Pegaríamos o corpo, fariam o mesmo de uma meretriz, que aqui no sentido é usar o corpo de uma maneira profana, ou como uma prostituta que se pinta para chamar a atenção dos homens. O quinto ponto aqui, devemos ser naturais como fomos criados. Esse é o segundo ponto. Romanos 19 e 20. Que eu quero ler para você também. Romanos 19 e 20. Eu peço para você compartilhar esse vídeo, né, que isso é uma bênção para todas as mulheres se as vissem.
Diz assim, Romanos capítulo 1, 19 e 20. Está escrito o seguinte, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles, ou seja, nos homens se manifesta porque Deus o manifestou, ou seja, para nós, essa consciência. Porque as suas coisas invisíveis, tudo aquilo que você não entende de Deus, desde a criação do mundo, como o seu eterno poder, como a sua divindade, ou seja, como Deus é, como é que ele existe, como é que ele quer que nós sejamos, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, ou seja, pelo natural, para que a humanidade fique sem desculpa, não tem escusas. Nascemos com nossas orelhas direitinho, nascemos com tatuagem, com brinco, nosso calcanhar não é elevado, é médio. Deus deu para nós uma cor de cabelo natural, uma cor de pele, um formato do nariz. Deu para as mulheres uma vagina, o homem um pênis. Não criou pênis em mulher e nem deu vagina no homem para que as pessoas não tivessem dando a entender que Deus apoiava a porcaria do lesbianismo, do homossexualismo, essas práticas aberrantes. Tudo natural. O reto nosso e das mulheres são para excretar. Fezes não é para introduzir pênis. Pênis, não é para isso. Tanto vai para o inferno, se não se arrepender. Quem pratica anal, masculino e feminino, é o mesmo lixo. Entendeu? Aqui tem a ver com porcaria de discriminação. É o padrão de Deus, natural. O cachorro, o cavalo, quando ele vai fazer copular com o cavalo, a égua e a cachorra, o pênis dele vão certinho. O reto está aqui em cima, perto abaixo do rabo, mas entra na vagina. Mesma coisa dos animais. O porco vai certinho, nunca vi. Quando era criança eu observava o pênis desses animais que eu falei, o porco, o cavalo, o cachorro, certinho, natural. Se ele metesse no reto, não tinha como fecundar. Então, natural. O sexto ponto. A ira de Deus sobre quem perverte as coisas naturais. Romanos 1, 18. Diz assim, ó. Vou ler para você. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Não é o amor, é a ira. Contra o pecado, Deus não ama o pecado, ele tem ira. Quando o pecador se arrepende, ele derrama o amor dele. A ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça das pessoas que transformam, mudam a verdade em mentira. Ah, não é pecado ser lésbica, não é pecado introduzir o pênis no reto no viado, não é pecado pegar um pênis de borracha e colocar na vagina, que as lésbicas, elas se beijam, né? Fica sarrando as duas partes íntimas, e o diabo inventou as borrachas de pênis que ficam uma na parte. Eu já conversei com o Lever, me explicaram como é que é, eu já vi colega falando sobre isso aqui, duas cores de borracha colocando. Sempre Deus criou o órgão masculino do homem para ele satisfazer com outra fêmea e vice-versa quando são casados. Esse mundo aí, todos estão indo todo mundo para o inferno. O diabo para deixar a sociedade podre, igual ficou nos dias de Noé. Jesus falou, e como foi nos dias de Noé, assim será nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Tá assim, comiam, casavam, davam-se casamento, casa separa em casa, os pastores velhos estão largando as velhinhas dele pelas novinhas, tá o inferno. Inventaram união estável, porque isso aí é rápido de destruir. No casamento é mais demorado. Então, vamos indo em frente aqui. A ira de Deus sobre a... E o último ponto aqui é um conselho para as mulheres. Eu vou ler aqui para você, querida mulher. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Né? Tem aqui, em 7 minutos eu termino. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Diz assim. Não erreis. Não sabeis que os injustos, ou seja, quem faz algo errado, não onde herdar o reino do céu, não vão para lá, não. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, que idólatra de futebol, de mais de cultura, que idólatra pessoa, idólatra carro, idólatra tudo. Nem os adúlteros, nem os efeminados, tanto os masculinos como os femininos, lésbicos e homossexuais e simpatizantes. Nem os sodomitas, os que introduzem, trocam, hoje em dia está homem com homem, mulher com mulher, para a sodomia. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que tomam bebida alcoólica, nem os reclamões, maldizentes, que reclamam do calor, do frio, nem os roubadores, que é os que furtam, herdarão o reino de Deus. Não vão, não. Bom, 19 minutos, tenho aqui mais 6 minutos para concluir. Então, as aberrações que o diabo tem feito. Primeira aberração das mulheres, lesbianismo. Está uma praga aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro no Campo Grande, a gente passa ali, olha, esses dos últimos anos que eu ando observando, eu choro, eu vou na rua, eu choro muito. Eu me angustio quando eu ando na rua. Todas as idades, meninas de 14, 15 anos, tudo de mão dadas.
Do jeito tempo de Noé. Ele diz que é liberdade. Isso não é. Isso é profanação. Você não sabe que as pessoas que se engatam por outra fêmea, sendo mulher, são demônios que estão no corpo dela e fazem sentir repúdio. Elas inibem o instinto para com o homem e estimulam o instinto para com outra fêmea. Lesbianismo, eu já falei aqui, segundo Coríntios 6,10, que os efeminados. O diabo tem alterado a cor dos cabelos, né? As mulheres não aceitam mais, estão ficando branquinhas. Você que é crente também, serve para você, viu? Lá no inferno, todo mundo vai queimar. As pessoas que adulteram a cor do cabelo, não aceitam o cabelo branco, a Bíblia diz, diante das cães tu te curvará. Então, o diabo, tudo isso que o diabo faz aqui, quando você segue por meio da moda, quando você profana o seu cabelo, demônios vão habitar no seu cabelo para ficar estimulando você mais ao pecado. Em cada parte do seu corpo que você profana, deixa o diabo agir, mais demônios vêm para o seu corpo. São milhões de diabos que tem no corpo das pessoas. O diabo tem alterado a cor dos cabelos. Vermelho, e hoje em dia você que usa esse cabelo da cor de fogo, fui aqueles que no Max Shop, lá mina com cabelo vermelho. É a cor daquele demônio no inferno, a cor daquele cabelo é a cor que tinha no inferno. E também eles raspam o cabelo aqui do lado. Nas mulheres que têm o espírito de lesbianismo, elas estão raspando. É tão bonita a mulher com o cabelinho comprido, o diabo está transformando tudo, uma aberração. Estão perdendo, está desfigurando a imagem do Senhor. Terceiro ponto, o diabo tem alterado o formato dos cabelos, que é o cabelo chapinha, cabelo postiço em forma de serpente. Você que usa aqueles cabelos, né? Quer ver? O pessoal da minha cor, que é negra, né? Da cor de Jesus também. Aquilo é uns compridão, aquilo são cabelo de demônio serpente. Né? Lá no inferno tem um demônio que trouxe aquilo para a terra. Quando você for julgado por Deus, vai falar para você, vem cá, eu lhe dei esse cabelo aqui em forma de demônio, eu dei você cabelo para ficar envelhecido, você fez chapado. Eu dei o cabelo para você enroladinho, você ficou assim? Então, cuidado. Se parar, vai ter segunda parte, viu? Peço para você ter paciência. Tem alterado as orelhas com brincos, pinces, alargadores e múltiplos ferros, por aqui tudo. Tem alterado as sobrancelhas, que são as portiças de demônios, do demônio Astarote. Tem alterado as unhas com garras, né? E com cores, os esmaltes, os bincos, os esmaltes de cor diferente, aquelas garras que são garras de demônio. Tem alterado a língua, supercílio, narizes com pinça. A língua, colocado foi aqui, supercílio, aqueles do demônio Astarote do inferno. Tem alterado a pele com as malditas tatuagens. Tatuagem do diabo também, vai levar para o inferno. Está alterando a marca de Deus. Tem alterado, criado fórmulas para as mulheres tornarem-se aqueles perfumes cheirosos. Tem criado os shorts curtos, rasgados, para deixá-las. Eles tiram, elas ficam assim, puxando de dentro a entrada das pernas com o dedo. Os homens olham para o vídeo, na rua olhando um tempo desse. Tem criado e promovido as malditas calças